gente fala sobre empreendedorismo, criatividade e propósito, em geral a gente pensa que os negócios são feitos e realizados para atender às demandas externas, mas muitas vezes eles são para atender às nossas próprias demandas, o nosso chamado, o nosso propósito. Eu poderia chamar muitas pessoas para falar sobre isso, mas nenhuma delas falaria com tanta propriedade sobre o que é um propósito de vida que vira empreendimento, que vira criatividade, que vira solução, que vira vida. Hoje a gente está com uma super convidada, eu estou absolutamente emocionada, ela nem sabe, mas eu sou muito fã dela, mas estamos aqui com uma super convidada para falar sobre isso. Eu sou Samela Gomes e você está no Conexão Cast, o podcast do Conexão Mulheres Criativas. Samela Gomes, que é psicóloga, que é mulher, que é empreendedora e que é muitas coisas e que está aqui ao lado da sua parceira, Tanda Macedo. Olá, boa tarde, eu sou Tanda Macedo, sou psicóloga, cantora, empreendedora cultural e estou aqui nesse bate-papo que vai ser um grande aprendizado, tenho certeza. Seja muito bem-vinda, dona Lucy. Obrigada. Seja muito bem-vinda, dona Lucy. Muito obrigada. Eu gostaria de apresentar, eu acho até que dispensa apresentações, porque agora a senhora, apesar de não querer admitir, mas a senhora é uma grande estrela. Celebridade aqui uma no Conexão. Pois é. Não me sinto. Pois é, mas vamos falar aqui sobre Dona Lucy. Maria Lucy Gomes Maia é educadora e mãe de 5 filhos, sendo 2 deles gêmeos com autismo e síndrome de Williams. Formada em pedagogia pela FURN, atual UERN, e com especialização em psicopedagogia pela UFRN, fundou uma escola para que seus filhos estudassem, pois aos 7 anos de idade não encontrou escolas em Natal que os aceitassem em sala de aula. Iniciando aí, em 1990, a inclusão de autistas na educação regular. Em 1996, foi também uma das fundadoras da APAARN, a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do Rio Grande do Norte, onde ocupou a presidência da instituição por 3 mandatos. Dona Lucy, que história de vida! Eu costumo dizer que existem mães que dedicam uma vida a seus filhos, mas a senhora tem muito mais do que uma vida dedicada a eles. Mas, primeiro eu quero agradecer, né, a vocês por estar aqui, falando sobre o que vocês acham que foi quase um empreendedorismo. Não, eu já não acho assim. Quando alguém acha que eu fui além do que uma mãe faz, eu acho que toda mãe no meu lugar talvez fizesse, né? Porque, assim, eu me vi aos 33 anos, né, com 5 filhos, 2 recém-nascidos, gêmeos, e que eu achava uma maravilha, né? Porque eu sempre dizia que queria ter muitos filhos. Só que a vida, né, deu umas viravoltas e eu me deparei lá na frente com 2 filhos com problemas muito sérios, né, que é o autismo, e que naquela época, há 42 anos atrás, ninguém nem falava nesse assunto, né? E eu, na ânsia de fazer alguma coisa por eles, o que me vinha à mente, né? Eu digo que era como se fosse um sexto sentido, eu fazia, mas sempre com o propósito de, assim, não que eles ficassem bons, não que eles fossem, que aquela situação se revertesse. Desde pequenininho, eu achava que meus filhos tinham problema de deficiência, apesar dos médicos dizerem que não, né, no início. Uhum. Mas eu achava que tinha, e a minha ânsia era o quê? Fazer o máximo que eu pudesse para que eles atingissem o máximo que eles pudessem, né? E foi assim que eu caminhei, né? Aí eles nasceram em Mossoró, lá onde eu me casei, tive 5 filhos. E
aos 4 anos de idade, a gente foi para Fortaleza, né? Porque antes de ir para Fortaleza, a gente foi a Campinas, em São Paulo, onde ver se conseguia um diagnóstico, que naquela época, até os 2 anos e meio, ninguém sabia de nada. E nem em Campinas a gente conseguiu nada. Aí foi quando o médico apenas nos recomendou irmos para um centro maior, onde eles pudessem ter, né, um tratamento de acordo com as terapias e tal. E aí, de Fortaleza, fomos para Fortaleza, passamos quase 3 anos lá. De Fortaleza, viemos para aqui, para Natal, que tanto eu como meu esposo, eu era funcionária pública, né, do Estado, estava cedida lá, e meu esposo conseguiu também transferência do emprego dele, e aí viemos morar aqui. Atrás tem uma estrada tortuosíssima, mas não dá para eu contar hoje aqui. Estou resumindo para chegar aqui em Natal. E foi quando, ao chegar aqui, né, eu já tinha os 3 filhos mais velhos, matriculei, apesar das dificuldades naquela época em conseguir vaga nos colégios, né, aqui em Natal, mas consegui vaga no colégio, e os 2 saí atrás, né? Claro que se não tinha nos colégios grandes para os maiores, né, que não tinha nenhum problema, e quanto mais para Ângelo e Augusto. Aí eu digo, vamos procurar no bairro onde a gente foi morar, aqui em Lagoa Nova. E nas escolas que eu fui, ninguém aceitou meus filhos, né? Até uma escola aceitou fazer uma experiência, com uma semana disse que não tinha condições, o comportamento deles realmente eu reconheço, era quase impossível de controlar naquela época, que ninguém falava em inclusão, né? Uhum. Então, e outra escola consegui matricular no mês de julho, quando foi em outubro também não conseguiram mais continuar com eles, e me chamaram para dizer que também não tinham condições. Eles só batiam e rodavam objetos. Eles não olhavam para as pessoas, eles não obedeciam normas e regras. Não porque não quisessem obedecer normas e regras. Uhum. Eles não obedeciam porque eles não tinham nem noção do que era pedido a eles, Uhum. né? Naquela época, mesmo com 7 anos de idade, Ângela e Augusto ainda tinham assim, um comportamento e uma compreensão das coisas muito vago, sabe? Quando eles saíram dessa escola, né, que a diretora me chamou, aí foi quando saí chorando e me sentei com meu esposo e digo, do jeito que tem, eu fundar uma escola. Na época, eu trabalhava na Secretaria de Educação do Estado e da Prefeitura, mas enfrentei. Dona Lucy, eu sempre me emociono muito com a sua história, eu acompanho a senhora lá, né? Eu e Obrigado. tantas milhares de pessoas, mas não à toa, porque a senhora começou dizendo assim, eu acho que toda mãe faria o que eu fiz. E eu não sei. Eu tenho as minhas dúvidas. Vou dizer por quê. Porque nem vou categorizar mães boas ou não boas, não é essa a questão. Mas eu vejo que muitas vezes algumas mulheres se sentem extremamente fragilizadas frente às dificuldades dos seus filhos. E elas. E aí soma-se a isso a vergonha, a impotência. Muitas vezes são abandonadas pelos seus companheiros. Eu vi o Ivan Baron falando agora recentemente que 75% das crianças com deficiência são abandonadas pelos pais, né? Ficam somente com as mães. Até os 5 anos, né? Até os 5 anos. Então, assim, então, muitas vezes essa mãe fragilizada, abandonada, que não foi o seu caso, porque a senhora tem aí um casamento aí de muitos anos, tem um companheiro que está ao seu lado, mas independentemente disso, a senhora teve uma força
que a gente não é tão, assim, não vou dizer que não se vê, mas que não é tão comum de se ver. Principalmente numa situação como essa, que é uma situação atípica. Então, a gente vê que muitas mulheres se sentem muito fragilizadas, né? Quando a gente pensa assim, vou ter gêmeos, tem uma fantasia, tem uma idealização, né, desses filhos que vêm, etc. E enfrentar essa situação atípica não é tão fácil. A gente sabe disso. Aliás, não é tão fácil, não, é bem difícil. E algumas mulheres não são fortes o suficiente para isso. E a senhora teve uma força muito grande. E ainda com mais 3 filhos, né? Porque, para quem não conhece aqui a história assim de mais de perto, não é só que a senhora fundou uma escola, não é só que a senhora lutou pela educação dos seus filhos. Então, isso era um valor inestimável, eu entendo, para a senhora, né? Porque, de repente, poderia ter dito, então, pronto, eles vão ficar fora da escola. Né? Poderia ter sido essa uma opção, como algumas mães acabam optando. E não foi esse o caminho que a senhora escolheu. E, além disso, a senhora teve uma forma de criar esses meninos, que para quem é de Natal e vive ali por Lagoa Nova, ali por aquela região, sabe muito bem do que eu estou falando, que os meninos estão aí para o mundo, né? Não tem ninguém que não saiba quem são daqui de Natal, né? Quantos são queridos, assim, por todos nós. E isso é a maior gratificação que eu tenho na vida, é exatamente eu saber que Ângela e Augusto, eu até faço um parênteses, tem alguns pequenos casos, né, de rejeição, digamos assim. Talvez por preconceito ou por ignorância, às vezes, né, já houve problemas assim com relação a isso. Mas, assim, eu tenho mais coragem de dar tanta liberdade a Ângela e Augusto em algumas situações, exatamente porque eu sei que muita gente gosta deles. Quando eu comecei a sair com Ângela e Augusto, foi uma coisa muito de mim, uma coisa que vinha de mim. Não, a gente sai de casa, eu poderia deixá-los com uma pessoa e sair com os 3 maiores. Mas não, tinha que levar Ângela e Augusto. Era uma coisa que fazia parte da vida da gente. E naquelas saídas que eu considero, para o autista ou para qualquer pessoa que tenha uma deficiência intelectual, principalmente, eles têm que ter contato com outras pessoas. Porque se ficar dentro de casa, né? Eu acho que só tende a piorar. E então, desde Mossoró, eles pequenininhos, era loucura, digamos assim, né? Porque quando a gente saía, até hoje eles não se sentam nas mesas em restaurante, né? A gente vai para os restaurantes, eles ficam nas mesas, eles não se sentam conosco. Até porque eles não comem a comida do restaurante, né? Então, eles ficam de mesa em mesa e eu fico dizendo que só deixa as pessoas terminarem de comer. Enquanto estiverem comendo, vocês não vão. Depois que terminarem, aí vocês vão. Mas é difícil para eles. Então, eu sempre saía com eles. Às vezes, a gente sempre costumou muito, principalmente desde Mossoró, uma cidade pequena, o que a gente tinha para fazer era jantar fora, almoçar fora, né, essas coisas. E eu lembro que, enquanto eu dava uma garfada na boca, aí, cadê Ângela e Augusto? Eu corria. Estava num canto, estava no outro. A Adriana, que é minha filha mais velha, me ajudava às vezes, né? Ainda me ajudava, mas ainda eram pequenos, né? E eu não queria sobrecarregá-los, né, nessa situação. E muitas vezes, quando eu procurava Ângela e Augusto e não encontrava, estava nas cozinhas do restaurante rodando as tampas de panela, né? Eu gosto muito de contar isso, porque até hoje eles fazem a mesma coisa, eles gostam de rodar, né, objetos. E não sei se eu já começo logo com a escola, não. Não, a gente quer saber como é que foi fundar essa escola. Porque eu entendo que a escola, a senhora fundou uma escola e conseguiu dar a possibilidade para os seus filhos de estarem em um lugar de aprendizado, mas isso abriu portas para outras crianças também, né? Para outras crianças, porque no caso, como eu tinha dito, nós chegamos aqui, não encontramos vaga, não encontramos escolas que os aceitassem, né? Porque
alegavam que não tinha. Naquela época, principalmente, poderia se dizer muito isso. Não temos capacidade, ou não é a palavra certa, não somos preparadas, né, para aceitar pessoas com deficiência. Naquela época, havia uma escola aqui em Natal que se dizia inclusiva e que aceitava, né, síndrome de Down. Né? Depende de síndrome de Down, já é uma situação, eu acho, melhor de se lidar. Mas nessa mesma escola eu fui com Ângela e Augusto e eles não foram aceitos, né, também. Porque o autista já é um pouco diferente. O comportamento. O autista, que eu digo de um modo geral, né, tem cada um diferente do outro. No caso de Ângela e Augusto, era uma hiperatividade intensa, né, não obedecia a normas e regras, vivia batendo e rodando as coisas. Pegasse um lápis, né, na escola, era para fazer isso, não era para escrever. Não tinha nenhuma intenção de dizer, isso aqui é para eu escrever, apesar de se dizerem, deles verem, né? Era muito difícil. Então, quando a última escola me chamou e disse que não tinha mais condição de ficar com eles, aí foi que eu fui falar com meu esposo, vamos fundar uma escolinha para os meninos estudarem. E ele, como todo bom esposo, que ele é uma pessoa mais reservada, mas tudo que eu pensei com relação a Ângela Augusto era com ele de um lado. Meu companheiro, teve um apoio, né? A pessoa que eu conto, eu digo que ele fez parte até da minha formação, porque eu comecei a namorar com ele com 14 anos, Nossa. Ele com 17, mas ele sempre foi uma pessoa muito amadurecida, eu aprendi muito a vida toda com ele, uma pessoa extraordinária. Então, a gente, na época, comprou, com muito esforço, compramos uma casa recém-construída, lá em Lagoa Nova, e aí fundamos a escola, né? O início foi tão engraçado, eu comprei os móveis e equipamento, tudo de segunda mão, fomos pintar as cadeirinhas, os banquinhos, até hoje eu tenho um banquinho lá em Pirangi, que foi dessa escola, e que eu digo que é como é que a gente chama? Que a gente guarda com muito carinho. Sim, é uma memória, né? Eu não me lembro o nome agora. Aí, bem, montamos a escola, aí eu disse, agora, a escola nós vamos aceitar uma criança com deficiência em sala de aula. A escola era pequenininha, com poucos alunos em sala de aula, nós não podíamos, né, fazer mais, até porque toda a orientação era dada por mim, que também estava aprendendo a inclusão, né? A gente aprende fazendo, né? E aí, isso foi em 1990. E aí, foi desse jeito. A escola funcionou por 24 anos, onde teve anos que só autistas, a gente tinha 14 autistas em salas de aula, era uma escola pequena. Sim. Quando hoje, mesmo assim, com a inclusão de vento em popa, graças a Deus, mas é difícil chegar numa escola para ter 14 autistas. Com certeza, com certeza. A gente teve, fora síndrome de Down, que a gente também tinha, fora paralisia cerebral e outras síndromes, síndrome de Apert. Tivemos muitos tipos de pessoas com deficiência na escola. Dona Lucy, e deixa eu perguntar, qual foi o maior, se a gente pode dizer assim, o maior desafio dentro dessa escola? O desafio pedagógico, o desafio acadêmico, o desafio de encontrar profissionais, o desafio da confiança das pessoas. Qual era o maior desafio, já que foi uma escola que a senhora passou quase 3 décadas, né? Eu queria lembrar para vocês que, por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal, isso é importante para a gente, e que Tanda tem um recadinho para nós. Queremos aqui agradecer imensamente, além de Dona Lucy, aos nossos patrocinadores, Governo do Estado, Fundação José Augusto, Lei Câmara Cascudo, Esterbom, Prefeitura do Natal, Programa Djalma Maranhão, Unimed Natal, e o apoio do Instituto de Radiologia, o Boticário, Empodera Academy e Harmony Harris. São os nossos apoiadores, patrocinadores,
que proporcionam esse momento aqui do Conexão Cast para vocês. Muito bem. Dona Lucy, qual o maior dos desafios à frente de uma escola por quase 3 décadas? Eu acho que em tudo era um desafio, sabe? Principalmente, assim, numa época onde a própria população, o próprio cliente da escola, digamos, que seria o pai, o aluno, né, regular, né, do aluno que não tinha deficiência, algumas vezes tinha preconceito, né? Imagino. E a questão comportamental era muito difícil, né, de se lidar, né, do autista principalmente, a questão pedagógica mesmo, propriamente dita, porque o autista, por não ter, não interagir muito depende, eu acho, como eu já disse, cada caso é um caso, mas, regra geral, tem muita dificuldade de interagir. E para você aprender, né, você tem que haver uma interação entre professor e aluno, ou entre qualquer pessoa que esteja, né, proporcionando um conhecimento a alguém. E isso era desafiador. Mas, mesmo assim, tivemos muitas evoluções, né, em certos casos. Mas, veja bem, Ângelo e Augusto, apesar de tudo isso, Ângelo aprendeu a ler já bem com 20 anos, sei lá, 18 anos. Augusto chegou a aprender a ler, depois desaprendeu. Porque autista é diferente, apesar de muita gente achar que não, né? Que são capazes. Cada caso é um caso. Olha, o que eu despendi, não só da questão de socialização, porque a socialização sempre me veio primeiro do que aprender a ler. Uhum. Entendeu? Mas, mesmo assim, Ângelo e Augusto, com tudo isso, não conseguiram ultrapassar as séries, digamos assim. Uhum. O que eles aprenderam dentro do interesse deles. Uhum. Porque o autista é interessante. Eles são seletivos, não é só na alimentação, não. Eles são muito seletivos em tudo que eles vão aprender. Né? Se perguntar qualquer coisa de aviação para eles... de aviação, eletrodoméstico, equipamentos eletrônicos. Tem muita coisa que eles gostam já. Né? No início era só aviação, mas o principal é a aviação. Então, os desafios passaram também muito pela questão também da gente tentar mostrar para os outros alunos o que era a inclusão, de aceitar o outro como ele é. E isso foi isso foi maravilhoso. Uma das coisas mais importantes da inclusão é a outra criança. Ele só sai ganhando. Mas tem pais que não vê isso. Acha que não, né? Porque eu lembro que uma mãe, uma vez, foi procurar a escola para matricular o filho. E Ângelo e Augusto estava, aquele balançado dele, e a mãe ficou assim, aí perguntou à professora, será que meu filho não vai pegar esse balançado? Né? E aí a professora disse, não, até porque tem alunos aqui de muitos anos e junto com eles... Mas a mulher não voltou, né? Ela preferiu, né, achar que o filho dela poderia se balançar. Né? Então, teve certas coisas. Né? Outra vez, um aluno disse, minha escola poderia ter até crescido mais em termos de números, em qualidade, graças a Deus, eu sei que ela teve um bom nome, mas ela poderia ter crescido em termos de número, mas... o preconceito prevaleceu. Uma vez, um aluno do oitavo ano, eu nunca esqueci, porque com os anos, ela começou com a educação infantil, depois de primeiro a quarta e depois de sexto ao nono. E o aluno do oitavo ano disse, eu tenho uns amigos na minha rua que não estudam aqui porque os pais dele disseram que aqui é uma escola de doido.
Aí, hoje em dia, isso aí já está menos. Por quê? Porque existem as leis, Sim. as pessoas sabem que, embora que muita gente ainda tem preconceito, mas como existem as leis, as escolas estão amparadas também por isso, de dizer aos pais, não, eu tenho que aceitar. Uhum. E aí... Mas na minha época, não tinha lei nenhuma, e eu fazia isso, eu realmente era muito amor. E não só meu, não, na minha parte, não, minhas professoras. Eu formei uma equipe muito boa, que nós estudávamos no meio do ano, no início do ano, nas férias e no meio do ano. Às vezes algumas se chateavam assim, porque no meio do ano muitos professores iam para casa, e lá não, a gente ia estudar, tá? E todo estudo tinha sobre autismo. E hoje elas me agradecem, elas saíram, a maioria trabalhou na escola entre 15 e 18 anos, 20 anos. Teve uma que trabalhou os 24 anos. E quando eu fechei, indiquei para uma escola aqui em Natal e até hoje elas estão lá. E no meio disso veio essa associação, né, também? Como é que foi essa... Conversar com outros pais, se relacionar com outras famílias também, que você podia ajudar, né, auxiliar, orientar. Porque aí naquela época eu ia muito aos congressos de autismo, né? Então, houve em Brasília, São Paulo, Rio, Fortaleza, todos eu ia. E num desses congressos, a gente tinha uma psicóloga que se interessou muito, fugiu agora o nome dela, e decidimos lá no congresso mesmo que ao chegar aqui em Natal, isso foi em 1996, né, que eu disse aí, que ao chegar aqui em Natal a gente ia fundar a associação. Aí, ao chegar, começamos a nos reunir na escola Educar, né? Já era Escola Educar. Porque quando eu fundei com o nome Jardim Escola Dois Amores. Uhum. Aí depois ela aumentou o nível, aí então a gente transformou em Escola Educar. Eu botava Dois Amores porque eu só chamava ele meus dois amores. Até hoje. Aí, quando... Sim, aí nós fazíamos, lá a escola tinha um salão, bem extenso. Aí a gente fazia à noite as reuniões lá. E alguns pais levavam os filhos autistas. Aí os cartazes que estavam na parede, que era da escola, os meninos rasgavam. Era tão engraçado. Então, a inclusão já começava aí, tudo, né? E eu orientava muito os pais, principalmente aqueles pais que ainda estavam assim, na ilusão de que os filhos iriam ficar bom, né? Tem muitos pais ainda que pensam isso. E eu sempre fui muito pé no chão. Quando o médico disse na minha cara, seus filhos não têm nada, você é quem está precisando de um tratamento, eu não respondi por educação. Mas eu saí de lá chorando, dizendo, esse médico pensa que ele me engana. Ele pensa que eu vou chegar em casa, eu vou me acomodar, né? Nunca me acomodei. Aí fui procurando saber o que era. Naquela época, eu acredito que também a ignorância era maior, né? A falta de conhecimento. Muito falta de conhecimento. Sim, como eu estava dizendo. Então, as reuniões aconteciam no salão lá da escola. Aí, meu esposo teve uma associação de deficiente físico aqui de Natal que nos ajudou assim, na parte de estruturar. Meu esposo era quem digitar. Naquela época não existia ainda computador, viu? Meu esposo era quem digitava numa máquina. Ele é muito bom, ele é de banco, né? Começou a vida dele trabalhando e ele digitava muito rápido. Ele digitava, mas quando errava tinha que fazer tudo de novo, né? E ele era e também quem corrigia, né? Que ele também escreve muito bem. E eu sei que a gente fundou a associação. E quando nós fundamos, era eu e mais 5 mães, 5 famílias, né? Uhum. Depois é que foram entrando. E quando a gente fundou a instituição, aí disseram, não, você é quem vai presidir. Eu digo, lá vem mais uma. Aí pronto. E aí lá vem
a batalha para torná-la de utilidade pública municipal, estadual e federal. Foi difícil, muita. E depois, para conseguir funcionários, no caso, eu fiz convênio com a Secretaria do Município, Secretaria de Educação do Município, do Estado, e também com as Centas para pagar o aluguel de uma casa para a gente funcionar. Tudo isso, no primeiro mandato, a gente conseguiu. No primeiro mandato, depois de 4 anos, a instituição estava funcionando com a unidade terapêutica e pedagógica, tudo direitinho. Agora, como, infelizmente, qualquer instituição, e eu digo principalmente, parece que é autismo, não sei, talvez agora é que está melhorando um pouco. Então, ela não cresceu muito, entendeu? Eu me lembro que a gente começou... Quando eu saí, estava com 45, hoje está com 65, era para, né, ter expandido mais. Mas também a casa que ela funciona não tem condições de atender mais do que isso, né? A gente está até com um projeto, com aquele... Não teve uma política aí do governo do Estado, do cupom fiscal, que a pessoa ganhava, sim, né? Sim. Então, houve um trabalho muito bom numa gestão passada aí. Hoje, quem é a presidente é uma filha minha, né? Adriana. Mas, antes dela, conseguiram comprar um terreno com esse dinheiro da Cidadão Nota 10. E aí, a nossa batalha agora é para construir a sede. Qualquer dia, vamos fazer uma campanha aí para ver se consegue, né? Uma vida de batalhas, né? Uma Nossa. vida de batalhas. Dona Lucy, o nosso cronômetro ali está dizendo que a gente já Terminou. já está terminando. Por isso que eu não entrei em detalhes assim, porque é coisa demais. Mas, assim, eu ficaria aqui... Eu realmente digo com muita sinceridade, eu estava com uma expectativa muito alta de vir, de conhecê-la. Obrigado. Por algumas questões que eu me sinto muito à vontade para dizer aqui. Primeiro, que a senhora é um grande exemplo, né? Um grande exemplo de mulher, de mãe. De amor. De amor, né? Eu acho que de amor acima de qualquer coisa, mas que a senhora não proporcionou somente a Ângelo e a Augusto a possibilidade de viverem o seu potencial ao máximo. A senhora proporciona ainda, eu me emociono, mas a senhora proporciona a todas as pessoas que conhecem a sua vida, o seu trabalho, os seus filhos, a possibilidade de confiar mais na humanidade. A senhora acaba proporcionando isso para todos nós, de ver a felicidade da sua família, dos seus filhos, a realização do seu trabalho, e aí a gente se sente um pouquinho mais confiante na vida com tudo isso. Muito obrigada por tudo isso. Foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. De qualquer forma, a gente está colocando o assunto, né, aí para ser mais discutido ainda, né? É muito... Ainda está gravando? Tá. Em toda essa minha trajetória, eu gosto de dizer, existiu na minha vida 3 palavras que sem elas, 3 palavras que eu executei, e que sem elas eu não teria conseguido, né, realmente o que a gente conseguiu até hoje. E, em primeiro lugar, a felicidade de Ângelo e Augusto, mas foi com muita insistência, persistência e não desistência. É isso que eu sempre digo aos pais. Olha, se você não insistir, persistir e não desistir, você não vai conseguir. Você tem que ser assim, porque só dessa forma. E tem mais. Eu sei que até o resto da minha vida eu tenho que fazer muito por Ângelo e Augusto ainda. Ainda tem muito que eu fazer pelos meus filhos. Obrigada. A senhora faz por eles, mas faz por a gente também. Obrigada. Obrigado.